E o assunto agora aqui no NT Sul é política. Nós recebemos o deputado federal Paulo Pimenta, ele que é líder da bancada petista no Congresso Nacional, vai assumir no dia 14 de dezembro a presidência estadual do partido aqui no Rio Grande do Sul. Deputado Paulo, boa tarde, obrigado pela presença com a gente no NT Sul. Olha, pessoal, é uma alegria muito grande poder estar retornando aqui no estúdio. Esse trabalho que vocês fazem é um trabalho fundamental, né? Uma TV que está presente, né, na realidade dos municípios, especialmente do interior. Isso para nós que acreditamos na democratização da comunicação é uma ferramenta fundamental. Então eu agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui mais uma vez junto com vocês. Obrigado pela presença. Deputado, creio que o senhor vai concordar comigo que na vida tudo tem dois lados, né? Algo de positivo, algo de negativo. Então eu quero começar, na verdade, fazendo uma provocação ao senhor, que obviamente lidera a oposição ao governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. E a minha pergunta é a seguinte: o senhor consegue elencar um ponto positivo, um acerto do governo Bolsonaro? Olha, esses dias eu fiz essa pergunta para um apoiador do Bolsonaro, né? E disse assim: se tu tivesse que destacar uma coisa positiva que o governo fez durante todo esse ano, o que tu diria? Ele me disse: fim do horário de verão. Eu falei: pô, amigo, então nós não vamos poder concordar com nenhuma, né? Porque eu gosto do horário de verão, né? Me diga uma coisa que melhorou na tua vida depois que o Bolsonaro assumiu. Melhorou a saúde? Não, não melhorou. A educação piorou. Oferta de emprego, um desastre, né? Deputado, muito daquilo que se faz hoje no Brasil, dos projetos que estão sendo apresentados pelo governo na Câmara, são atribuídos a problemas passados, especialmente na gestão petista, né? Começa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, posteriormente com Dilma Rousseff, que passou pelo processo de impeachment. O PT, obviamente, vai criticar as ações do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro e aqueles que com ele governam criticam os governos anteriores e atribuem, né, as medidas amargas a este período. Então a minha pergunta, na verdade, é a seguinte, sobre a questão dos discursos hoje. Porque parece que, mesmo que o PT tenha uma grande bancada, efetivamente tem tido pouco poder de persuasão e para modificar algumas das medidas que são apresentadas na Câmara. Onde está hoje o discurso do PT, especialmente como filosofia, visão de Brasil? Eu estive agora no Congresso do PT e o presidente Lula disse que o PT é acusado de polarizar a política, né? O que para nós não é algo que nos preocupa, né? Porque polariza quem tem opinião, polariza quem tem chance de governar, né? Quer dizer, isso em tudo. Quer dizer, no futebol, polariza os times que estão lá na frente. Polariza quem tem chance de ganhar o título, né? E o PT é um partido que, ao longo dos últimos anos, aqui no Brasil, ou ele governou ou ele teve no segundo turno. Então, as nossas ideias, elas polarizam a sociedade. Mas muito mais do que criticar o governo Bolsonaro, a gente costuma reforçar o nosso legado. Então, eu chego em Cachoeira do Sul, né? Eu converso com as pessoas. Eu digo: olha, o que vocês têm para falar? Nós fizemos o Luz para Todos, que trouxe luz para o interior, não só de Cachoeira, mas de toda a região, milhares de pessoas que não tinham. Nós demos acesso ao crédito, o agricultor comprou trator, comprou implemento, construiu casa, né? O juro para comprar um carro, para comprar uma moto era barato. Nós criamos os institutos federais, as universidades, o filho do trabalhador, o filho da trabalhadora botou filho a estudar, né? Nós criamos o programa Minha Casa Minha Vida, que possibilitou que milhares de pessoas reformassem a casa ou construíssem casa. Nós criamos um crédito para poder as pessoas comprar televisão, comprar geladeira, comprar fogão. Nós tínhamos um crédito específico e barato para que as pessoas tivessem acesso. Isso gerou emprego, a economia se movimentou. Nós acreditamos, né, que o dinheiro na mão das pessoas faz a economia circular. E a economia circulando fortalece o comércio, fortalece a indústria. É por isso que nós aumentamos o valor do salário mínimo, fortalecemos o valor das aposentadorias. Então, esse é o nosso projeto, esse é o nosso modelo, né? Então, eu chego aqui em Cachoeira e eu tenho que dizer: ah, não, mas no combate à corrupção, será? Mas aí eu lhe faço uma provocação.
Na sua opinião, onde que nasceu esse sentimento antipetista, vamos dizer assim, e onde começou a surfar Jair Bolsonaro e essa onda mais à direita? Olha bem, essa história do antipetismo, ela precisa ser olhada de perto, né? Nós lançamos um candidato à presidência da República há 40 dias das eleições, que quem não era ligado à educação ou não, da cidade de São Paulo não conhecia o Haddad. Nós fizemos 30 milhões de votos no primeiro turno, nós elegemos a maior bancada de deputados e deputadas, nós elegemos o maior número de governadores. Qualquer pesquisa de opinião pública que você fizer, o PT é o partido mais querido do Brasil, né? Um partido que tem, no mínimo, 17%, 18% como patamar. Ninguém tem esse patamar, né? Agora, nós sabemos que a sociedade brasileira é uma sociedade conservadora. Não é à toa que nós fomos o último país do Ocidente a abolir a escravidão, né? Nós somos o país do mundo que mais escravo trouxemos. E as trabalhadoras domésticas, que é a maior herança da escravidão, adquiriram cidadania há pouco mais de 10 anos. Não tinham carteira assinada, não tinham hora extra, não tinham fundo de garantia. Eram obrigados a trabalhar domingo, né? Dali um pouco, era filho da empregada passando no vestibular e filho do patrão não passando. Um determinado setor da sociedade começou a se assustar, né? A ocupação de espaço. Começou a haver uma mobilidade, né? De cada 3 pessoas que já andaram de avião no Brasil, 2 andaram pela primeira vez depois que o Lula virou presidente. E algumas pessoas chegavam nos aeroportos lotados e diziam: o que é isso aqui? Parece uma rodoviária. Porque isso mostra que se a gente der oportunidade, se a gente enfrentar a desigualdade, se a gente tiver uma sociedade que ofereça a todos, né, a oportunidade de ter uma vida melhor, o Brasil pode ser muito mais justo. 6 famílias do Brasil detêm 50% da riqueza do Brasil. Agora, nesse sentido, deputado, o que seria possível fazer? Voltando ao período da gestão petista, uma das principais críticas, especialmente da classe média, é que começava a se sentir estrangulada pelo peso de determinados impostos. Por exemplo, atualização do imposto de renda, que de certa maneira não aconteceu, atualização de FGTS. O governo Bolsonaro representa uma escola clássica, né, do neoliberalismo, que aposta em enfrentar crimes pela recessão. Tirar o dinheiro de circulação, para evitar que a inflação aumente, né? Com isso, você reduz juro e com isso também aumenta dólar. Facilita para exportação. É um modelo, né? Quer dizer, o modelo Bolsonaro é um modelo que tem como alvo principal, por exemplo, vender carne para a China. O nosso modelo era vender carne para brasileiro. Nós aumentamos o poder de compra da classe média, né? Da classe mais pobre. As pessoas tiveram acesso a crédito. Por que no nosso governo praticamente nós estávamos com pleno emprego? Mas uma pergunta, uma vez que, pensando na ideia de oferta e procura, uma vez que comece a exportar mais, e é um mercado considerável, invejável, o mercado chinês, não pode haver também um crescimento no ponto de vista de produção dessa indústria, da agropecuária brasileira para exportação para a China e daqui a pouco reduzir o valor interno também? Eu vi uma entrevista ontem sobre isso. O problema é que a China tem 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. 1 a cada 5 habitantes do planeta é a China. É da China, né? Nós estamos resolvendo o problema da China, é verdade. Nós estamos abastecendo o mercado chinês que tem uma demanda, é verdade. Esse dólar alto ajuda o chinês, é verdade. Sabe quem é que fazia isso no século XVII, século XVIII? Eram as colônias, abastecendo com o que tinha de bom a Espanha, né? A França, Portugal, a Inglaterra. Quem estava aqui comia o quê? Comia charque, comia mandioca, né? O ouro, a prata. Aqui não precisava ter indústria. Afinal de contas, nós somos um produtor de matéria-prima. Isso é um modelo... Então o senhor não acha que seja positivo a exportação nessa ordem? É um desastre. É um desastre. Isso é uma visão não soberana. Tu exporta a matéria-prima a custo de quê? De tirar a capacidade de consumo do consumidor brasileiro, né? Então você eleva... Bom, nós vamos elevar o valor do salário mínimo, vamos elevar o poder de compra. Aí, ontem eu vi o cara explicando. Não, o preço da carne no Brasil está dolarizada. O preço do combustível nós dolarizamos. O governo Bolsonaro resolveu dolarizar, né? Tem que parar no dólar.
preço da carne tem que acompanhar o preço do mercado internacional, o preço da gasolina, o preço do gás. Tá, mas o salário também vai ser dolarizado? O poder de compra do trabalhador, da trabalhadora, do professor, da professora, do aposentado. Então você não dolariza o salário, você não dolariza a aposentadoria e você integra no mercado brasileiro de uma forma subalterna. Subalterna. Nós não estamos vendendo carne industrializada. Nós estamos vendendo carne in natura, nós não estamos gerando emprego. Nós estamos vendendo comida. Comida. Ah, não, mas está sobrando? É excedente? Gente, qual é o país que vende comida que não é seu excedente? Qual é o país do mundo? Ah, não, soja. Bom, mas soja nós temos excedente. Né? Por que a gente não exporta feijão? Porque o nosso consumo absorve. Deputado, para a gente fechar aqui, precisamos falar um pouquinho sobre Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, que é certamente um dos maiores expoentes do Partido dos Trabalhadores. Recentemente saiu da prisão onde estava em Curitiba. Então eu pergunto para você, em primeiro lugar, Lula é inocente? Segunda pergunta, Lula vai ser preso de novo? Olha, eu responderia de outra forma. Lula teve direito a um julgamento justo? Lula foi julgado por um poder judiciário isento? Lula teve um Ministério Público com uma conduta condizente? Ou Lula foi julgado num esquema perverso de um conluio entre o Ministério Público e o Poder Judiciário, sem direito de defesa e sem direito de valer para ele a jurisprudência consolidada que sempre existiu no Brasil, que ninguém é condenado sem prova. Então, mais do que saber se o Lula é inocente ou não, a pergunta é o seguinte: o Lula teve direito ao julgamento justo? Não teve. Então vamos fazer um acordo básico. Tanto como quem acha que o Lula tem alguma coisa para ser investigado, como quem não tem, vamos dar para o Lula o direito ao julgamento justo. Eu acho, eu tenho, né, uma opinião que é pública, de que o Lula não cometeu nenhum crime. Se alguém acha que é normal no Estado Democrático de Direito que um juiz que perseguiu e condenou o principal candidato a presidente da República, antes da eleição, seja convidado para ser ministro da Justiça, caso o adversário ganhe e aceite qualquer lugar do mundo que tu chega e conta essa história, as pessoas ficam abismadas, as pessoas não acreditam. Mais do que convencer as pessoas de que o Lula é inocente, com o convencimento que nós já temos, nós queremos que as pessoas concordem conosco o seguinte: qualquer pessoa tem direito ao julgamento justo. Qualquer cidadão. O senhor gostaria de ser julgado por um juiz que é parceiro da acusação? Imagina num jogo de futebol. Você gostaria que o teu time jogasse contra outro time e depois tu descobrisse que o juiz, né, era amigo íntimo do outro técnico, do diretor, que reunia no vestiário antes, que combinava as jogadas? Conversamos aqui no NT Sul com Paulo Pimenta. Ele é líder do PT na Câmara dos Deputados, vai assumir agora dia 14 aqui no Rio Grande do Sul como líder também na sigla aqui no Estado Gaúcho. Deputado, obrigado pela presença com a gente. Eu agradeço muito a oportunidade.